Shabbat Shalom, pessoal, Rabino Jacques. Eu quero hoje, para achar essa semana, uma paraxá ótima, uma paraxá dupla, Matot e Masei. E nela tem várias questões relevantes, né? Mas uma delas é uma coisa que eu acho muito interessante, que é cidades em refúgio. Eu já vou contar para vocês. Obviamente, no Brasil, não há oficialmente a pena de morte. Aqui nos Estados Unidos, sim, há, depende do estado, depende das circunstâncias, né? E eu acho uma coisa complicada, porque mesmo aqui nos Estados Unidos, onde existe a pretensão de que um sistema mais justo, mais honesto, sobretudo no que diz respeito à pena de morte, não é, né? Gente pobre, inocente acaba sendo executada, enquanto que ricos, culpados, conseguem enrolar o sistema para sempre até e nunca ser executado, né? Eu pessoalmente sou contra a pena de morte em geral, né? Eu acho que, obviamente, quando alguém que faz uma coisa horrível, como matar crianças, torturar, é morto, né? Ou como foi o caso do Timothy McVeigh, foi morto na prisão, né? Eu não fico de luto por eles, não, né? Eu acho ótimo. Porém, eu acho errado o Estado matar. Em princípio, eu acho errado, né? Curiosamente, em Israel, em tempos de paz, somente houve uma vez que a pena de morte. E vamos ver se você consegue adivinhar quem foi. Um caso só. Uma única pessoa foi né, teve a pena de morte aplicada a ela no moderno Estado de Israel, e foi o Adolf Eichmann, né? Bom, porque ele foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Curiosamente, eu pessoalmente acho que não deveria ter sido executado. Essa é a minha opinião. Tá? Acho que há coisas piores. Ele deveria ficar a vida inteira dele na cadeia. Agora, nesses dias, né, tá rolando na Flórida o julgamento do sujeito que foi responsável pelo massacre de Parkland, que foram 17 crianças foram mortas, um grande número deles judeus, né? E, obviamente, eu acho que é difícil você ter compaixão pelo perpetrador, pelo assassino, né? Enfim, a tradição judia, porém, ela é ambivalente em relação ao uso da pena de morte. A Torá oficialmente demanda a pena de morte para o assassinato, e para achar dessa semana, Números 35:16 diz: qualquer um que atacar, que bater num outro, né, alvejar um outro com um objeto de ferro, e que a morte resulte disso, ele é um assassino, e o assassino deve ser posto à morte. Tá? Essa lei foi promulgada num momento em que se chama os feudos de sangue, né? Ou seja, eram a norma. Ou seja, se alguém matava um parente teu, você tinha que ir matá-lo, né? Então havia matanças entre famílias por gerações. Você matou alguém, aí vem alguém te mata, aí vai seu parente vai se vingar. Como, não sei se você assistia muito coisa na televisão, dos Hatfield e dos McCoys, que, de verdade, eram duas famílias no Kentucky, que de verdade existem até hoje. Pessoal feio pra caramba, parece pessoal de montanha mesmo, pessoal que fica matando um ou outro. Até hoje eles existem, né? E, enfim. Aqui, porém, né, apesar de que haviam esses feudos de sangue, né, a ideia era que somente o assassino deveria ser morto e não outros membros da família dele. Tá? Ainda assim, o Talmud argumenta que essa lei, que, se você quiser estar na Mishnah em Makot, primeiro capítulo, Mishnah 10, diz o seguinte: qualquer corte que puser uma pessoa, que condenar uma pessoa à morte em 7 anos, ou seja, no período de 7 anos,
era considerada uma corte com sangue nas suas mãos. Rabi Elazar ben Azaria disse uma pessoa em 70 anos, ou seja, mesmo assim a cada 70 anos condenada está mal. Rabi Shimon ben Gamliel, Rabi Tarfon e Rabi Akiva diziam que se eu, Rabi Shimon ou Rabi Akiva, Rabi Tarfon e Rabi Akiva, estivéssemos nessas cortes, ninguém nunca seria posto à morte, ou seja, ele faria tudo possível para que a pena de morte não fosse aplicada. Porém, Rabi Shimon ben Gamliel disse, isso vocês causariam então que os assassinatos se multiplicassem no mundo. Ou seja, se as pessoas achassem que você pode fazer um assassinato sem ter uma consequência, haveriam mais assassinatos. E o que acontece então se uma morte ela é acidental, ela é um ato involuntário, né, que resulta na morte de alguém, mas não é um assassinato? Acho que eu não sei explicar bem em português, eu sei em inglês. Qual é a diferença entre murder e manslaughter? Manslaughter é quando, sei lá, quando você está dirigindo, você não presta atenção, passa em cima de alguém. Né? Assassinato é quando você vê o nego tenta escapar, você corre atrás do teu carro para pegar. Tá? Bom, se alguém, diz a Torá, matasse um outro com negligência, porém sem premeditação, então aí é diferente. Né? Nesses dias em que havia esses feudos de sangue, né? Essas coisas que nem ficavam matando um ao outro, né? Mesmo um homicídio involuntário poderia levar a um assassinato de vingança. Baseado nisso, a Torá estabelece cidades de refúgio, aonde o assassino poderia correr, se esconder e estar salvo da retribuição. Familiares da pessoa que ele matou, buscando vingança, estavam proibidos de entrar nessa cidade, ou seja, era um porto seguro, um lugar onde a pessoa ficaria tranquila. Quanto tempo, então, a pessoa que matou alguém acidentalmente tinha que ficar numa cidade de refúgio? A Torá dá uma resposta muito estranha. Ele tinha que ficar lá até que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote da geração, morresse. Somente então, ele ou ela podia sair dessa cidade de refúgio com segurança e voltar para casa sabendo que agora a família da pessoa que ele matou, ou que ela matou, não tinha o direito de se vingar dela. Ou se fizesse, seria como um novo homicídio. Tá? O Midrash, né, explicações elusivas, rabínicas, cria uma imagem de a mãe do sumo sacerdote passava o dia inteiro tricotando roupa para as pessoas na cidade de refúgio. Para quê? Para que eles pensassem de uma maneira carinhosa sobre ela e não rezassem para a morte do seu filho. A Torá parece estar nos dizendo que quando há uma morte prematura, mesmo uma morte acidental, tem que haver um processo de arrependimento. Tem que haver uma expiação. No nível espiritual, o mundo está fora de ordem, a balança está fora de cheque, né? Quer dizer, há uma perda, uma mudança espiritual por causa da perda, e somente a morte do sumo sacerdote vai trazer essa igualdade, vai trazer o balanço normal para o mundo. Portanto, uma morte tem que ser digamos assim, eu diria, uma morte existe para cobrir a outra. Né? Uma morte existe para criar uma reparação pela outra. Tá? A Torá vê a vida humana como infinitamente preciosa. Tomar uma vida
deliberadamente ou por negligência, tira o mundo de balanço, muda a ordem do universo. A morte do assassino ou a morte do sumo sacerdote serve esse processo de arrependimento, de reparação, pondo o mundo de novo em balanço. Aplicando agora essas ideias para o mundo moderno, não é muito fácil, porque o nosso mundo é muito diferente. Nós não temos mais essas cidades de refúgio. Nós sim permitimos a vida, que a pessoa continue vivendo com a cadeia perpétua, sem a possibilidade de ser solto. Talvez esse é o melhor punição para aqueles que não têm respeito pela vida humana. Isso é o que eu pessoalmente acho, porque eu sou contra a pena de morte. Porém, às vezes, isso não é suficiente, talvez, para a sociedade, talvez para a maioria das pessoas. Então, por isso é que, para eles, pelo menos, parece ser que a pena de morte, a pena capital, é a maneira apropriada de punir um assassino. Dá sua opinião aí, o que você acha? Obviamente, como eu já disse, nós estamos lidando aqui com 3 sistemas. O sistema hebraico, que é o que eu descrevi, o sistema americano, que é o sistema protestante, no qual eu vivo, que, de certa maneira, norteia as minhas ideias, e o sistema brasileiro, que é um sistema, eu creio, baseado, sobretudo, acho que no código, eu tenho a impressão que é no código francês, se não certamente muito na Igreja Católica. Então, dá sua opinião, o que você acha? Em que ocasiões a pena de morte é válida? Outra coisa que eu vou dizer é o seguinte: enquanto que eu sou contra a pena de morte no que diz respeito ao Estado fazer um processo formal, infelizmente, eu sei, por exemplo, no que diz respeito a Israel, eu sei que Israel tem agentes pelo mundo, Mossad, que tem matado gente sem um processo, sabendo que de alguma maneira que o indivíduo está planejando um ataque contra judeus no mundo ou Israel. No resto do que o Mossad tem feito essas coisas. Nesse caso, eu sou menos contra isso. Mas o que eu acho que me incomoda é quando o Estado americano mata alguém de uma maneira formal, portanto ele está fazendo isso no meu nome. Então, acho que o Estado não tem o direito de fazer isso. Minha opinião, se você gostou, dá um like. Não gostou, dá um like também. O que te custa? Obrigado por ter assistido até agora. Se gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, recomenda para os seus inimigos, para eles perderem o tempo assistindo isso aqui. Tá bom? Tchau. Shabbat Shalom.